Capítulo 178, Verdadeira Essência, Estágio de Forjamento Ósseo. Tradução, do Coran Revisão, Zezim. Para aqueles que viviam dentro da região selvagem do sul, o imperador das penas era o equivalente a um 2 graus Deus, ele era apenas o 2 graus comparando com o feiticeiro. Havia muitos seguidores da fé que acreditavam teimosamente que o imperador das penas ainda não havia morrido. Em vez disso, ele se aproximou dos céus para se juntar ao feiticeiro. Na opinião de Nai, se mesmo o imperador de penas não conseguiu passar nos 5 graus julgamento e os 6 graus e 7 graus julgamentos eram ainda mais difíceis, então eles não tinham nenhuma comparação afinal. Quem poderia vencê-los? O tempo passou 1 minuto e 1 segundo de cada vez. Lin Ming tirou uma pedra de verdadeira essência e revolveu a fórmula do verdadeiro caos primordial para recuperar lentamente sua verdadeira essência. O poder do trovão e da chama que ele havia consumido para usar a aniquilação fogo-trovão também foi lentamente restaurado. Como Lin Ming tinha uma vitalidade sanguínea extremamente formidável, sua capacidade atual de recuperação estava bem acima de um artista marcial normal. Em apenas meia hora, ele tinha completamente restaurado em sua melhor condição. Comece os 5 graus julgamento, gritou Lin Ming para Yamumu, que havia desaparecido. Bom? Então será como você deseja. Estes 5 graus julgamento, humano, ninguém foi aprovado por 10.000 anos. 10.000 anos. Lin Ming não achou que isso fosse muito incomum. Como ninguém passou o último julgamento em 6.000 anos, então seria normal que ninguém passasse este julgamento nos últimos 10.000 anos. O espaço ao seu entorno começou a escurecer. Lin Ming chegou a um vasto espaço vazio que não continha uma única coisa. Debaixo dele estava a terra sem fim e acima dele, as brilhantes e esplendorosas estrelas brilhavam no céu. Em torno de Lin Ming, havia 18 sombras. Estes eram artistas marciais humanos. Eles vestiam roupas negras e carregavam uma variedade de armas, havia espadas, sabres, lanças, equipes e assim por diante. Podia-se dizer que cada arma foi coletada nestas 18 sombras. Assim que Lin Ming notou o cultivo desses artistas marciais, seu coração de repente se abateu. Entre estes 18 indivíduos, 12 estavam no nível de pico do estágio de forjamento de ósseo e 6 estavam no período de condensação de pulso. Como ele poderia enfrentar isso? Lin Ming ficou sem palavras. Não é de admirar que ninguém tenha passado por este julgamento nos últimos 10.000 anos. Dos 6 artistas marciais do período de condensação de pulso, 5 estavam no nível inicial do período de condensação de pulso e houve mesmo um que estava no nível intermediário do período de condensação de pulso. Dos 12 artistas marciais no estágio do forjamento ósseo, cada um deles estava a meio passo do período de condensação de pulso. Cada um era muito mais poderoso que o homem com cara de macaco e homem careca. Lin Ming não podia deixar de pensar se conseguiria encontrar um jovem de 15 anos em todo o continente da queda do céu que fosse tão anormal que conseguiria derrotar esses 18 artistas marciais de uma só vez. Existiam pessoas realmente capazes de passar por esse tipo de teste. Ouvindo Yamumu, parecia que há 10.000 anos, realmente havia alguém que passou por esse obstáculo, simplesmente incrível. Do 3 graus ao 4 graus julgamento, a dificuldade já tinha aumentado drasticamente em grande quantidade. Se não fosse pela aniquilação fogo-trovão, então, seria impossível para Lin Ming superar o 4 graus julgamento. Ele não esperava que nos 5 graus julgamento, a dificuldade aumentasse drasticamente novamente. Se assim fosse, então, como poderia ser possível passar dos 6 graus e dos 7 graus julgamentos? A dificuldade deste julgamento de fundação de vida e morte é muito anormal. Antes de entrar no julgamento de fundação da vida e da morte, mal conseguia lidar com um artista marcial no período de condensação de pulso. Agora, existem na realidade 6 deles.
E havia mesmo um no nível intermediário do período de condensação de pulso. Existiam também os 12 artistas marciais no estágio do forjamento ósseo para me atrapalharem, eles realmente pensam muito de mim. Lin Ming agarrou horizontalmente a lança pesada profunda e suave e deixou a verdadeira essência revolver em todo o seu corpo. Embora ele tivesse pouca esperança de que ele pudesse superar este julgamento, ele ainda tentaria vencer com tudo o que ele tinha. Esta matriz de fundação de vida e morte é uma matriz assassina de verdade. Preciso ser cauteloso. Se eu perder, devo desistir. Caso contrário, se eu perder o foco, eu realmente posso morrer aqui. Diante de tantos mestres em todos os lados, Lin Ming não se atrevia a fazer como antes, onde se precipitava diretamente no inimigo como um tigre em um rebanho de ovelhas. Se ele fizesse isso agora, seria simplesmente suicídio. Vosh! Um artista marcial segurando um longo bastão já havia atacado Lin Ming. O bastão já estava golpeando em direção aos joelhos de Lin Ming. Ao mesmo tempo, outro artista marcial armado com um sabre brilhantemente branco como a neve avançou. Eles já tinham fechado todas as possíveis rotas evasivas de Lin Ming. Hulk dourado quebrando o vazio. Lin Ming lançou em sua habilidade de movimento e evitou os ataques dos dois artistas marciais como um peixe. Embora ele tivesse conseguido bloquear esses dois ataques, ele não tinha ousado lutar ali, caso contrário ele poderia ser apanhado na batalha e ficar preso no cerco. Seu corpo formou uma série de imagens ilusórias, sua velocidade alcançando um grau incrível. Ele sobreviveu a 4 ataques seguidos e então, como um fantasma, ele apareceu atrás de um artista marcial que usava um martelo meteoro sobrescrito uma. O martelo meteoro era uma arma raramente usada. Era adequado para ataques de longo alcance, mas em combate corpo a corpo, seria limitado e restringiria o movimento. Portanto, Lin Ming escolheu este artista marcial como seu primeiro alvo. Dragão de inundação vai para o mar. A lança de Lin Ming estocou. O artista marcial que utilizava o martelo meteoro estava apenas no nível de pico do estágio de forjamento ósseo, mas sua resposta foi muito rápida. O artista marcial agitou a mão e amarrou a corrente do martelo meteoro ao redor da lança pesada profunda e suave. Caixa. As robustas correntes já haviam enrolado em torno da ponta da lança pesada profunda e suave, fixando-se nela. Se a arma de Lin Ming fosse pega pelo tempo que demorasse algumas piscadas de olhar, Lin Ming enfrentaria ataques simultâneos de 18 artistas marciais ao mesmo tempo. Ele só podia abandonar sua arma, caso contrário não havia como ele pudesse esquivar. Neste momento, Lin Ming sorriu. Um espesso arco de relâmpago saltou e percorreu a corrente de metal para o artista marcial que utilizava o martelo meteoro. Zizizi. O artista marcial que utilizava o martelo meteoro foi eletrocutado pelo ataque e todo o seu corpo estava paralisado. Lin Ming aproveitou esta oportunidade e com um grito, sua força de 10.000 jins entrou em erupção de uma só vez. Sua mão direita agarrou a base da lança pesada profunda e suave, escapou da corrente e fez um ataque feroz contra o artista marcial que utilizava o martelo meteoro, estocando a sua garganta. Puff! A lança havia perfurado a garganta. Depois de ter matado o artista marcial no nível de pico do estágio de forjamento ósseo em um único golpe, Lin Ming não se atreveu a fazer uma pausa, retirou sua lança e recuou para trás. Vis. Uma alabarda com a espessura do braço de um bebê bateu no local onde Lin Ming acabara de estar. Ocorreu uma forte explosão e o chão rochoso onde ele estava parado tinha entrado em colapso. Este foi o ataque do artista marcial no nível intermediário do período de condensação de pulso. Lin Ming exalou um suor ansioso e frio. Esta era uma matriz assassina verdadeira. Se ele sido mais lento pela metade do tempo de um olho piscar, então ele já teria sido deixado apenas a metade de sua vida. Os ataques instantâneos subsequentes dos outros artistas marciais não lhe dariam a chance de desistir no julgamento de fundação.
Mas neste momento, Lin Ming sentiu de repente uma energia de origem do céu e da terra extremamente pura e potente entrava em seu corpo. Com essa energia de origem do céu e da terra, a verdadeira essência de Lin Ming atingiu um ponto crítico que lhe permitiu ultrapassar o limite e entrar oficialmente no nível de pico do estágio de alteração dos músculos. Milímetro. Este julgamento humano aumenta a verdadeira essência e o cultivo. Lin Ming ficou muito feliz. Antes, nos julgamentos do inferno, fantasmas famintos, animais, ou mesmo o escravo das bruxas, nenhum deles conseguia aumentar diretamente o seu cultivo. Eles deram melhorias como aumentar a vitalidade sanguínea e a força da alma. Embora fosse de grande vantagem para os futuros esforços de cultivo de Lin Ming, não foi capaz de impulsionar sua proeza de combate imediato. Em vez de aumentar seu cultivo de um estágio para o outro, era uma mudança qualitativa em seu corpo. Eu só matei um e no entanto, cheguei ao nível de pico do estágio de alteração dos músculos. Se eu matar todos eles, então, até que ponto o meu poder aumentará? O coração de Lin Ming se recuperou com o seu espírito de luta crescendo fortemente. Eu vou matar os artistas marciais no estágio de forjamento ósseo primeiro e depois aqueles no período de condensação de pulso. Depois de atingir o nível de pico de estágio de alteração dos músculos, a força de Lin Ming aumentou drasticamente e sua velocidade também ficou maior. Agora, com o poder de Rock Dourado quebrando o vazio à sua disposição, seu corpo era como um fantasma passageiro, nem mesmo os ataques de um artista marcial no estágio de forjamento ósseo poderiam prejudicá-lo. Pode-se dizer que o Rock Dourado quebrando o vazio era o trunfo cujo qual Lin Ming confiou neste julgamento. Caso contrário, se ele caísse em um cerco dos artistas marciais, ele seria imediatamente derrotado. Por causa de sua extrema agilidade, Lin Ming lançou-se em uma batalha similar ao de pseudo-guerrilha e o poder paralisante do trovão anexado à sua lança pesada profunda e suave era a arma do crime. Se um artista marcial e Lin Ming tivessem uma força semelhante, então um toque desta força elétrica era suficiente para paralisá-los por apenas um momento. No entanto, em uma batalha entre mestres, esse momento de paralisia era suficiente para trazer sua desgraça. Puff! Lin Ming varreu sua lança e decapitou um artista marcial no estágio de forjamento ósseo. A verdadeira essência em seu corpo aumentou em outro nível. O limite do estágio de alteração dos músculos. Lin Ming estava jubiloso. Ele apenas acabou de atravessar o estágio de alteração dos músculos há pouco mais de um mês atrás e agora ele já havia dado passos largos para o estágio de forjamento ósseo. Mas neste momento, Lin Ming de repente sentiu como se todo o seu corpo tivesse caído em algum pântano, todo o movimento que ele fazia parecia ser afetado por alguma estranha força invisível, retardando-o. Ele virou-se e viu que o artista marcial no nível intermediário do período de condensação do pulso que utilizava uma alabarda tinha enfiado aquela alabarda no chão. A verdadeira essência grossa se condensava dentro de seu corpo e flutuava incessantemente dele. Manipulação da gravidade. Lin Ming acabara de pensar nisso, quando um artista marcial no período de condensação de pulso que utilizava uma espada apareceu atrás dele, golpeando com essa espada. O vento azul espesso da espada cortou Lin Ming. Droga! Lin Ming ergueu sua lança para bloquear, mas o vento da espada estava implacavelmente afiado. Mesmo que um pouco fosse bloqueado, um pouco do vento da espada havia ultrapassado a haste da lança e cortado no corpo de Lin Ming. A roupa superior de Lin Ming foi rasgada, revelando uma armadura flexível de ouro roxo embaixo. Uma verdadeira essência verdadeira percorreu essa armadura flexível e apontada sem piedade nos órgãos de Lin Ming. Lin Ming deu uma tosse seca e foi enviado voando para trás. Ele rapidamente se estabilizou e sondou seu corpo, realmente surpreendido pelo que encontrou. Nada está errado. Embora houvesse um leve sentimento dolorido, seus órgãos internos não sofreram qualquer ferimento.
O poder defensivo de seu corpo era tão incrível que mesmo Lin Ming achou difícil acreditar. No 4 graus julgamento, quando matei o escravo das bruxas, sua energia realmente mudou meu corpo de forma anormal. Isso foi um ataque de um artista marcial no período de condensação de pulso. Mesmo que fosse apenas o vento da espada, deveria ser o suficiente para matar um artista marcial normal no estágio de alteração dos músculos, mas ainda ele conseguiu resistir e também não estava ferido. O artista marcial que usava uma espada era apenas uma marionete que se condensava pela energia de origem do céu e da terra. Ele não entendia emoções como a surpresa. Uma vez que viu que seu golpe não teve efeito, levantou sua espada para atacar novamente. Lin Ming naturalmente não iria lutar com ele. Seu corpo piscou quando ele utilizou o rock dourado quebrando o vazio. Lin Ming apareceu instantaneamente atrás de 2 artistas marciais no estágio de forjamento ósseo. Shi! Shi! 2 cabeças voaram. 2 artistas marciais foram mortos. Depois que Lin Ming atingiu o limite do estágio de alteração dos músculos, matar os artistas marciais no nível de pico do estágio de forjamento ósseo não era nada além de uma tarefa fácil. 2 energias puras vieram para os meridianos de Lin Ming. Lin Ming começou a tremer, sentindo todo o esqueleto entorpecido, como se algo tivesse entrado nos seus ossos. Seu esqueleto tornou-se mais denso e resiliente. A verdadeira essência entra nos ossos, estágio de forjamento ósseo. Neste momento, Lin Ming entrou oficialmente no estágio de forjamento ósseo. Uma incomparável e poderosa verdadeira essência foi derramada em todos os seus membros e ossos e se espalhou por todo o corpo. Lin Ming sentiu sua força subir aos céus. Ele sentiu como se algo tivesse sido aceso dentro de seu corpo e infinitas quantidades de sangue começaram a surgir dentro dele. Ao ver que o artista marcial no período de condensação de pulso que usava a espada enviou um corte de vento da espada para ele, Lin Ming soltou um grito e estocou com a sua lança. Fluido como seda. Bang! 5.000 fios vibrantes de verdadeira essência entraram em erupção, cada um muitas vezes mais espesso do que no passado. Em face de uma verdadeira essência tão convincente, o vento da espada do artista marcial no período de condensação de pulso foi rasgado.